Esse Supremo Tribunal Federal deu um exemplo de canalice, é um poço de canalice. Esse Supremo Tribunal Federal é um antro de bandidos. Esse Supremo Tribunal Federal é uma vergonha para o povo brasileiro. Esse Supremo Tribunal Federal se transformou numa máfia. Hoje teremos um momento lindo neste vídeo. Discursos emocionados, choro e consternação lindo de se ver. A comemoração dos 9 anos do Cabeça de Ovo como integrante do Supremo. Ele falou, merda, claro. Gilmar falou, merda, claro. Se emocionou e até chorou. Você vai assistir a uma mistura de mentira, cinismo, cara de pau e momentos fofos. Depois eu vou falar com todas as letras o que eu penso desse Supremo Tribunal Federal. Vem que no caminho eu explico. Eu, como nunca te peço nada, vou pedir apenas um likezinho no meu vídeo, se inscreva no meu canal. Claro, se possível, comente, compartilhe, não custa nada. Gilmar Mendes é de uma cara de pau. Ministro Alexandre, este tribunal se orgulha e o povo brasileiro se tranquiliza por termos Vossa Excelência como ministro desta corte. Vossa Excelência, que com ânimo inquebrantável já suportou nestes 9 anos tantas tribulações, em virtude da sua irretocável, proba e sacrificante atuação, terá forças para suportar tantas outras quantas surgirem. Seu espírito público e sua fortaleza moral, provadas nas circunstâncias mais adversas que um magistrado pode enfrentar, permitiram-lhe manter o curso em águas tempestuosas, de modo a não deixar nossa nau à deriva. Vossa Excelência evitou que caíssemos em um abismo autoritário, onde provavelmente ainda estaríamos vivendo tempos sombrios. O Brasil tem uma dívida para com Vossa Excelência, ministro Alexandre. As futuras gerações saberão reconhecê-lo. Muito obrigado, presidente. Porra, a gente tem que ouvir isso. O povo se tranquiliza por termos Vossa Excelência como ministro do Supremo. Vai se fuder. Falou em irretocável, proba e sacrificante atuação. Primeiro que se ele soubesse o significado da palavra proba, ele nem usaria. Falou em fortaleza moral. Puta que pariu. Tem que ser muito do canalha para falar uma merda dessa. Vossa Excelência evitou que caíssemos em um abismo autoritário. Não, só deixou que caíssemos em um abismo de corrupção, tendo você, Gilmar Sapão, como um dos principais artífices disso. Aí ele chora. O Brasil tem uma dívida com você, Xandão. Pergunto a você, até onde vai o cinismo e a hipocrisia desse vigarista? É muita desfaçatez. O senhor laxante se superou de uma vez por todas. Momento em que chega a vez do magnânimo Alexerxes, o imperador do Brasil, o Dom Pedro III, o Yin e o Yang, o tudo e o nada, o tudo e o nada, o arauto da moralidade, o Thanos da democracia, o iluministro Cabeça de Ovo, proferir as suas palavras. Te agradeço as palavras de Vossa Excelência, as palavras do ministro Gilmar, as palavras do professor Paulo Gonet. Mas mais do que isso, presidente, eu agradeço a Deus a honra de poder estar participando do Supremo Tribunal Federal por 9 anos. São 9 anos, presidente, que às vezes parecem 90 anos já, como narrado por Vossa Excelência e pelo ministro Gilmar. É quase uma década em que o Brasil realmente passou por grandes atribulações. E esse Supremo Tribunal Federal, ressalto o que Vossa Excelência disse, esse Supremo Tribunal Federal, como órgão colegiado, e que cada um de nós faz parte, deu as respostas que a sociedade precisava e queria. Lembro a pandemia, em que esse Supremo Tribunal Federal garantiu princípios básicos de saúde, e lembro, como lembrado, tanto por Vossa Excelência quanto pelo ministro Gilmar, lembro a questão dos ataques ao Supremo Tribunal Federal, ataques, presidente, que completam 7 anos. Há 7 anos atrás, a presidência do ministro Dias Toffoli, houve a necessidade da abertura do hoje famoso inquérito das fake news. E esse Supremo Tribunal Federal nunca faltou à sociedade, como nunca, e agradeço novamente de público, faltou a esse relator.
a força do colegiado, seja da primeira turma, seja do plenário, em defesa da democracia, dos princípios republicanos, dos direitos humanos. Nós tivemos a possibilidade, nesses 9 anos que aqui estou, tivemos a possibilidade de reafirmar a luta histórica do Supremo Tribunal Federal pela defesa da democracia, pela defesa dos princípios republicanos, pela implementação dos direitos fundamentais, e esse Supremo Tribunal Federal deu exemplo aos tribunais do mundo, deu exemplo às democracias de que sim, presidente, é possível um poder judiciário autônomo, um poder judiciário independente, um poder judiciário que cumpra a Constituição. Então, presidente, agradeço a cada um dos colegas, os colegas que já não estão mais aqui nesse plenário, quando entrei, o ministro Celso de Mello, ministro Marco Aurélio, ministra Rosa Weber, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Luiz Roberto Barroso, e hoje os novos ministros que adentraram depois já do meu ingresso, mostrando um dos princípios basilares da República, que é a renovação dos cargos públicos, a renovação dos mais importantes cargos públicos, mas sempre, presidente, e esse é o meu compromisso com esse tribunal, a reafirmação de que o tribunal é um só, a corte é uma só, um órgão colegiado que tem como instrumento de trabalho a Constituição e como finalidade melhorar o que for possível na implementação de todos os direitos para o Brasil. Obrigado, presidente. Mais um festival de mentiras e asneiras. Olha, tem que ter estômago para ouvir. Só falou esse Supremo Tribunal Federal, esse Supremo Tribunal Federal, esse Supremo Tribunal Federal. Ah, bom, então eu vou te parafrasear. Esse Supremo Tribunal Federal foi destruído por vocês. Esse Supremo Tribunal Federal deu um exemplo de canalice, é um poço de canalice. Esse Supremo Tribunal Federal é um antro de bandidos. Esse Supremo Tribunal Federal é uma vergonha para o povo brasileiro. Esse Supremo Tribunal Federal se transformou numa máfia. Esse Supremo Tribunal Federal é um lugar onde tem de tudo menos juízes honestos. Esse Supremo Tribunal Federal está destruindo o Brasil. Essa composição desse Supremo Tribunal Federal é uma vergonha para a magistratura. Essa composição desse Supremo Tribunal Federal está destruindo o próprio Supremo Tribunal Federal. Esse Supremo Tribunal Federal é uma vergonha. Esse Supremo Tribunal Federal é um oásis de impunidade para bandidos, corruptos, criminosos e traficantes. Esse Supremo Tribunal Federal prende inocentes e solta culpados. Esse Supremo Tribunal Federal persegue desafetos e opositores, prende pessoas por crimes de opinião. Esse Supremo Tribunal Federal presta um desserviço ao país. Espero que o senhor cabeça de piroca, junto com Gilmar, Toffoli, Zanin, Flávio Bandino, deixem esse Supremo Tribunal Federal o mais rápido possível. Esse Supremo Tribunal Federal tem 130 milhões de motivos para que você deixe essa cadeira e vá para a cadeia. Esse Supremo Tribunal Federal tem a pior composição desde a sua criação há mais de 100 anos. E vamos fazer de tudo para limpar essa sujeira e tirar daí esses ratos que emporcalharam esse Supremo Tribunal Federal. Valde Palma, até a próxima, claro, se eles deixarem. Like no meu vídeo, se inscreva. Forte abraço.